Graça e paz que venha do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, para a sua vida e possa iluminar os teus caminhos e te conceder bênçãos sem medida para a honra e glória do Senhor. O assunto de hoje que eu quero comentar um pouquinho é sobre o livro de João, capítulo 4, onde vem falando sobre a mulher de Samaria. Aqui, dentro dessa história, dentro desse texto, dentro desse relato que Jesus ele participou e os seus discípulos escreveram, usados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus, nós aprendemos muitas e muitas lições para nossas vidas. Uma é que Jesus, quando ele teve o contato com a mulher samaritana, Jesus ele quebrou barreiras. E esse é um dos primeiros pontos importantes que os seguidores de Cristo precisam fazer em sua vida, em seu dia a dia. É quebrar barreiras, é fazer com que as pessoas se unam cada vez mais a Deus, que elas deixem dos seus preconceitos, que ela não veja os muros impedindo delas irem até Deus. Então os seguidores de Jesus ele tem essa missão de ir aonde muitos não querem ir. Então Jesus ele nos deu uma grande lição que está relatado nesse texto do livro de João, capítulo 4, versículo 1 em diante. E a Bíblia fala assim, os versos primeiro, verso de 1 até o verso 4. Eu vou ler e aí a gente vai meditar um pouquinho no que Deus quer falar para cada um de nós. E o verso primeiro diz assim, do capítulo 4 do livro de João, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então Jesus ele não batizava, quem batizava eram os discípulos. Então os discípulos de João ficaram sabendo do que estava acontecendo. O verso 3 diz que deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Jesus ele saiu da Judéia e ia para a Galileia. E o verso 4 diz que e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus ele saiu da Judéia, ele ia para a Galileia, e era necessário ele ir até Samaria. Mas por que era necessário Jesus ir a Samaria? Pelo mesmo fato que era necessário, antes da criação do mundo, Jesus vir morrer em nosso lugar. Era necessário Jesus vir dar sua vida na cruz do Calvário para nos redimir, para nos salvar da condenação eterna. Então a Bíblia fala no versículo 4 que era necessário Jesus, antes de ir para a Galileia, passar por Samaria. Por quê? Porque era necessário Jesus passar por Samaria. Veja, os judeus, eles não gostavam dos samaritanos, eles odiavam os samaritanos. Mas Jesus, como judeu, ele quebrou essa barreira. Jesus, ele passou por Samaria, era necessário ele ir lá. A Bíblia fala, o relato fala que quando Jesus chegou a Samaria, ele viu um poço e ele tinha sede, ele queria água. Ao ir até lá, ele viu uma mulher samaritana e ele pediu água para ela e disse: olha, me dá água para beber. E ela se espantou porque não era de costume um homem falar com a mulher. Hoje já é normal. Porque não era da cultura deles homem falar com mulher, mulher falar com homem. Então Jesus ele já começa quebrando a barreira aí. Porque ela era samaritana e Jesus judeu. Então os judeus eles odiavam os samaritanos. Eles tinham muita raiva dos samaritanos. Então Jesus chega até ela e diz: olha, me dá água, eu quero beber. E ali Jesus tem aquele primeiro diálogo com aquela mulher. Jesus ele conhecia aquela mulher. Jesus ele sabia que era necessário ele passar por Samaria, porque tinha uma mulher samaritana que necessitava do Evangelho de Deus.
Jesus ele foi até aquela mulher levar o Evangelho de Deus porque era necessário, ela estava sedenta da palavra de Deus, ela estava sedenta da água da vida. Então Jesus ele tem aquele diálogo com aquela mulher e ali sacia a sede espiritual daquela mulher com o Evangelho, com a pregação, com a palavra de Deus. Era necessário Jesus ir até lá fazer coisas que os judeus não faziam. E isso traz de lição para mim e você. Aonde muitas pessoas não podem ir, você pode ir. Você pode levar o Evangelho de Deus a outras pessoas. Você pode fazer isso. Então Jesus ele veio nos ensinar como quebrar barreiras para que mais pessoas possam ter o Evangelho de Deus. A palavra de Deus diz que não é necessário todo mundo ir para a igreja, mas é necessário de grande importância que a igreja vá até todo mundo, porque Jesus ele deu uma grande lição: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então não espere todo mundo vir à igreja, mas sim, você como igreja vá até todo mundo e leve o Evangelho de Deus, como Jesus fez. Ele ia para a Galileia, mas era necessário passar por Samaria. Ele sabia que aquela mulher estava sendo rejeitada pelo seu povo, pelos casamentos que ela teve, pelos divórcios que ela teve, e o marido que ela tinha agora não era dela. Jesus ele sabia disso tudo, mas ele sabia do seu coração, da sua mente. Ele sabia que ela necessitava conhecer uma pessoa, um ser que o amava, um ser que compreendia ela. Jesus ele sabia que o coração dela estava triste, estava delicado pela situação, ou talvez até perturbado pelas humilhações, pelas críticas que os seus vizinhos, os seus parentes faziam por ela já ter casado várias vezes e o marido que ela tinha agora não era dela. Jesus sabia de tudo isso. E Jesus sabe de cada um de nós. Jesus sabe que eu e você precisamos dele. E a Bíblia fala que Jesus ele foi até aquela mulher. Jesus sabia de toda a história. Jesus teve um grande diálogo com aquela mulher. Mas era necessário Jesus passar por Samaria para poder salvar uma de suas ovelhas. E a gente vê na Bíblia todo o relato da palavra de Deus que Jesus ele não o condenou, não o acusou. Jesus o amou e o trouxe para os seus braços de amor para que ela se sentisse segura, para que ela se sentisse firme, para que ela entendesse que há um Deus que está pronto para nos socorrer a qualquer momento. Talvez eu esteja falando e alguém aí está passando por momentos difíceis. Talvez você esteja pensando que Deus ele não está te vendo. Talvez você até pense que Deus te abandonou, esqueceu de você. Não acredite nisso. Não tenha isso em sua mente. Entenda que Deus ele está te vendo todo momento, Ele está com você todos os instantes. Deus ele sabe de você, Ele está te ajudando e vai continuar te ajudando. Deus ele vai continuar se preocupando com você porque Ele te ama. Da mesma forma que Ele foi até aquela mulher que estava precisando dele, Ele também está aí com você. Jesus ele fará de tudo para se aproximar de nós. Jesus ele não queria saber se alguém iria criticá-lo ele. Se os discípulos ao ver iria criticá-lo ele, Jesus ele não queria saber disso. Ele queria saber de salvar aquela mulher. Aquela mulher, depois que ela teve esse contato com Jesus, ela se sentiu aliviada, ela se sentiu segura, ela se sentiu importante, porque um Deus chamado Messias, Cristo ungido, veio até ela e acalentou o seu coração. E nós aprendemos muita coisa, mas por que Jesus teve que ir até Samaria? Alguns comentários nós temos, e eu escrevi alguma coisa aqui. A gente vê que
Os judeus, eles rejeitavam tanto os samaritanos que eles não queriam fazer nada com aqueles samaritanos, não queriam negociar, não queriam conversar, muito menos ver um samaritano. O ódio que eles tinham era muito grande. Mas Jesus foi ao lugar onde nenhum outro judeu iria. E Jesus, ele fez algo que nenhum outro judeu faria, que era falar com uma mulher. E nós sabemos que a cultura hoje já é diferente, mas também ainda tem culturas em alguns lugares que impedem do Evangelho de Deus chegar até aquelas pessoas. Mas nós sabemos que nós precisamos se entregar por completo nas mãos de Deus para que Ele faça a sua vontade em nossa vida e o ajude milhares e milhares de pessoas a conhecer o Evangelho de Deus para que se cumpra o propósito de Cristo, que é todos conhecer o Evangelho de Deus. Todos precisam entender a mensagem de Deus para que o Evangelho possa ser pregado em todo o mundo e Ele possa vir a essa terra nos salvar, para que Ele possa vir a essa terra e nos levar daqui para um lugar melhor. E Deus, Cristo, Ele espera isso de cada um de nós, que nós possamos a cada dia quebrar barreiras que estão impedindo das pessoas conhecerem a Jesus. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo em nossa vida para que nós possamos ter o caráter, a personalidade, a disposição e o entendimento e sabedoria de Cristo, para que ao chegarmos a pessoas que estão afastadas de Deus, as pessoas que estão sendo rejeitadas pela sociedade, nós precisamos acolhê-la, como Jesus fez com essa mulher samaritana que está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de João, capítulo 4. Nós precisamos se encher do Espírito Santo de Deus, porque para quebrar esse tipo de barreira, precisamos estar com o Espírito Santo de Deus em nossa vida, porque nós sozinhos não podemos fazer nada. Mas quando estivermos com o Espírito Santo de Deus em nossa vida, aí sim, as barreiras serão quebradas e nós iremos fazer o querer e a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Que Deus te fortaleça cada dia e te dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.